Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Versículo 9 diz assim, pode ficar sentado, irmãs. Diz assim: levantai-vos das mulheres que estáis em repouso, e ouve a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os vossos ouvidos à minha palavra. Quando fala de repouso, nós vemos aqui o profeta Isaías, profeta messiânico, fazer uma chamada, uma convocação no meio daquela nação, porque ao coração dele, quando ele olhou para aquela situação, ele viu que havia uma necessidade em levantar a sua voz e exortar: levantai-vos vós, mulheres que estáis em repouso. Mas quando olhamos para a vida do profeta Isaías, é quase que impossível não lembrarmos do seu pai avós, ao qual o Senhor chamou em tempos difíceis. A Bíblia diz que quando o avô se apresenta, ele diz assim que ele não era filho de profeta, e nem profeta ele era, mas ele estava trabalhando no campo. Lembrar de Isaías, não tem como não lembrar de Amós, que foi levantado em Israel no ano que o rei Uzias liderava. A Bíblia diz que os sírios se fortaleceu de uma forma tão grande naquele lugar, e o profeta Amós vivia profetizando que era para aquele povo inclinar os ouvidos ao Deus ao qual Israel servia. Mas a Bíblia diz que a nação israelita estava aqui um pouco disperso, um pouco desapercebido, e a Bíblia diz que os sírios cada vez mais se fortaleciam e ficava mais forte, e agora é levado cativo. A Bíblia diz que o profeta Amós, ele era um exemplo de humildade. E quando o Senhor levanta o profeta Amós, ele na sua simplicidade sai proclamando e falando que Jesus, que Deus era um Deus que estava para trabalhar no meio daquele povo. A palavra do Senhor diz que durante 150 anos antes do profeta Isaías, Israel pagava tributo, ele era preso, estava cativo, e os sírios dominaram, os sírios saquearam, os sírios tinham um grande poder sobre aquele exército ao qual o Senhor havia escolhido. Mas a Bíblia diz que agora o profeta Isaías nasce e cresce, e já fazia meio século que os sírios ainda oprimiam o povo de Israel. E eu consigo acreditar que agora
descontentamento na vida do profeta Isaías, porque ele não acreditava, ele não queria crer que aquela nação forte e escolhida vivia naquelas condições. Isaías, salvação de Deus, profeta messiânico, ao qual ele anelava pela vinda do Messias. Quando alguém fala profeta Isaías, quem é o profeta messiânico que espera a volta daquele que vem para mudar a situação, que vem para mudar a história? E agora o profeta Isaías se levanta e começa a andar pelo meio daquela cidade e não consegue entender, não consegue aceitar aquela situação. Por onde ele passa, ele fala: meu Deus, já tem meio século e o povo ainda continua cativo. Ele queria olhar para o rosto daquela nação, daquele povo, e ver um apavoro, ver ali um descontentamento. Mas os filhos inimigos se cresceram de uma tal forma que se tornou normal a situação com que aquele povo vivia. Mas a Bíblia diz que o profeta Isaías, homem tomado pela glória do Senhor, agora se levanta no meio daquele povo e começa a andar. Quem sabe na vida dele ele começa a lamentar e fala: meu Deus, os sírios se fortalecem, os sírios levam preso, os sírios insultam, os sírios fazem tudo aquilo que eles querem. E olha para este povo, olha para estas mulheres, olha as condições que tem que se encontrar. E agora ele começa a andar e começa a olhar, e ele levanta a voz dele e começa a dizer que reinaria um rei com justiça, chegaria para mudar a situação. Eu acredito que agora ele passa pelo meio de um batalhão, encontra várias mulheres, e ele olha nos olhos dela e diz: mulheres, levantai-vos vós que estáis em repouso, vós que estáis tão segura, levantai. A vítima, a colheita não virá, acordai-vos, despertai-vos. Quem sabe um olha para o outro e diz: despertar do quê? O que está acontecendo? A Bíblia diz que elas estavam acostumadas, eram muitos anos na mesma situação, eram muitos anos nas mesmas questões. Então ser oprimida acabou se tornando uma coisa natural. Mas não era natural ficar cativo, não era natural concordar com qualquer coisa, não era natural. E quando o profeta Isaías agora levanta a sua voz e ele começa a profetizar: levantai-vos, 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 é porque ele sabia que o Senhor estava vindo aí, e que as coisas iriam mudar, e que elas estavam tão seguras de si mesmo, achando que o que o Senhor tinha para elas era só aquilo, e o Senhor tinha coisas além, coisas grandes.
Bíblia fala que Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele agora tem um propósito, um projeto de ir para Bitínia. Mas a Bíblia diz que Paulo agora é impedido. E se apresenta um varão para ele e diz para ele: atravessa a Macedônia e nos ajuda. A Bíblia diz que agora o apóstolo Paulo se coloca numa posição, dá ouvido à voz de Deus, pega Lucas, pega Timóteo e parte. E a Bíblia diz que agora ele vai para a Europa. Gente, é uma coisa muito gloriosa. Aleluia. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. Oh, louvado e engrandecido, exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que agora Paulo, indo para a Europa, entra na cidade, ele procura uma sinagoga para orar e não encontra. E agora está ali, ele começa a buscar informações. E agora ele ouve a dizer que havia um rio ao qual tinha umas mulheres que se encontravam ali para oração. E quem estava lá? Lídia. Ainda não era conhecedora não, mas a Bíblia diz que Paulo aplicou a palavra, Lídia a casa recebeu. O conforto dela é queixado, ela tinha que fazer uma escolha, mas as finanças dela foram bem sucedidas, porque ela colocou o Senhor no meio dos negócios, e as coisas andou, e coisas gloriosas o Senhor fez. Ela teve que tomar uma posição. Era um conforto excelente, mas ela precisava tentar para o que o Senhor queria. Quando olhamos para a palavra do Senhor, vemos a vida de Abigail. Olha lá que vitória da parte do Senhor. Uma mulher que tinha um marido beberrão, que não conhecia a palavra do Senhor, era um homem duro. Aprove o Senhor mudar a história de Abigail. Quando ela saiu da zona do conforto, sabe como? Olhar para Nabal e concordar com tudo que Nabal fazia, e dizer: não, agora chega, basta, não aguento mais, estou indo embora. Mas a Bíblia diz que quando Davi preparou os homens dele e veio para matar Nabal, a palavra do Senhor diz que ela levantou na frente e apaciguou a situação. Uma grande vitória para Abigail, porque foi vontade do Senhor. Irmãos, falar de conforto é falar do que vivemos na atualidade de hoje. Zona do conforto é quando nós escolhemos a nos acomodar e o adversário se fortalecer. Sabe, quando eu olho para esta palavra, quando eu olho para isso, eu olho para a minha vida. Eu fiz uma escolha e não querer mais caminhar. Mas o Senhor é um Deus conhecedor de todas as coisas. O Senhor é um Deus fiel na terra, que levanta mulheres batalhadoras para interceder, para ficar na torre de vigia, para ser uma mulher que te incentiva, uma mulher ali que profetiza sobre a sua vida. Irmã, não para, irmã, não para, irmã, não para, irmã, não para, irmã, prossiga, irmã, prossiga. E entendemos que quando o Senhor envia em nossas vidas mulheres com esta visão espiritual para profetizar em sua vida, para profetizar os seus tempos difíceis, o Senhor ele levanta e move o céu e peleja na terra e atua por meio do teu Espírito Santo. Quando eu, irmãos, fiz uma escolha em querer ficar sossegado, parado, olhando para a adversidade, eu vi a minha casa ser saqueada pelo meu adversário. Eu vi o inimigo se fortalecer no meu sofrimento. Quando veio pessoas ao qual o Senhor envia para profetizar sobre a sua vida, para você se pôr de pé, Deus. Mas quando vem pessoas sem visões e olha para a tua história, e aí ele ouve
o edito do adversário, vai lá e assopra que já morreu, não vive mais, eu matei. O Senhor olha do céu e prova o contrário. Eu louvo ao Senhor porque eu sou projeto, você é projeto. E nós acreditamos que escolhidos não param. Nós acreditamos que quando o Senhor tem chamada, o Senhor ele não desiste. Nós desistimos, nós recuamos, mas Deus não recua, Deus não desiste, Deus levanta, Deus trabalha, Deus morre, Deus nos escolhe, Deus acena, Deus assina, Deus levanta, Deus projeta, Deus trabalha, Deus peleja. Então eu consigo entender que o meu repouso, que o meu descanso estava piorando a minha situação, que o meu descanso estava trazendo problema na vida dos meus filhos. Quando eu disse para o Senhor, Deus, e viaja para lá e viaja para cá, e vai para lá e vem para cá, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais isso para mim. E o Senhor levantava profeta e dizia assim: olha, se você parar, você vai pagar o preço. E eu dizia assim: pois eu prefiro pagar o preço. Horrenda coisa foi eu querer fazer a minha vontade. A primeira oportunidade que tive, entrei numa firma, trabalhava dia e noite. As pessoas olhavam para mim dentro da firma e falavam assim: escuta, você é daqui? Você é do nosso meio? Ah, não sei não. E acontecia tantas situações, tanta questão. E quem tinha visão espiritual falava: o teu lugar não é aqui. E eu disfarçada, quietinha. E Deus tomando os profetas: a Rosana não para, a Rosana não para. E eu na minha zona do conforto, achando que do jeito que eu estava bem. Até que o Senhor começou a chacoalhar tudo. E todo mundo viu o chacoalho de Deus. Uns passavam, aquela irmã, não parece, está vivo, está morto, não sei. Deus disse para mim: filha, do mesmo jeito que Satanás quis assoprar que tu morreu, eu me encarrego de soprar que tu viverás. E eu começava a falar: Senhor, de que jeito? Ele disse assim: é chegada a hora, e quando chega a minha hora, ninguém pode parar. Então eu consegui entender que quando o profeta Isaías gritou no meio do deserto e disse: mulheres, estáis segura hoje, porque as coisas estão tudo bem, então tu estás segura, mas reinará o rei com justiça, colheita não virá. Então é hoje o dia. Se põe de pé, porque é hoje o dia que eu vou começar a morrer. É hoje o dia que eu vou começar a mudar a história. Sabe quando você faz uma escolha e a situação começa a tomar outros rumos porque você escolheu? E muitas das vezes é culpar o Senhor, sendo que Deus não tem. Muitas mulheres, e era para nós tomarmos como exemplo aquilo que Ele tinha para fazer. Então conseguimos entender que só Ele pode mudar a questão, que só Ele pode mudar a situação, que só Ele chega onde ninguém chega. O Senhor disse para mim assim: tenho cuidado de ti, tenho te calçado, tenho enviado socorro, tenho te sustentado, tenho guardado teu esposo, tenho guardado os teus filhos, tenho guardado a tua casa. E por que fazes as tuas escolhas? Quando eu disse para o Senhor: é melhor obedecer do que sacrificar, então vamos fazer a nossa parte.
Aí o Senhor começava a me dizer: olha para a vida das mulheres na terra. É um batalhão fortalecido pela minha graça. É mulher que, se quiser, salta muralhas e muralhas. Olha para o lar, olha para os esposos. Quantas mulheres querendo deixar os esposos por causa de tantas questões mal resolvidas. Olha mulheres querendo abandonar o lar por causa dos filhos. Olha mulheres que estão na presença do Senhor esperando um varão e não consegue mais esperar e quer procurar no mundo, porque acha que o Senhor está demorando a trazer. Mas promessa é promessa. O Senhor tem esposo, o Senhor tem libertação de esposo, o Senhor tem mudança de escolha, o Senhor tem faculdade. Olá para a mulheres que têm chamada é notória, não tem como esconder. Você olha para o rosto do próprio Espírito e fala: eu tenho, eu vou fazer, é projeto meu, não tem como esconder. Mas Choupes nasci dentro de uma casa de recuperação, onde minha mãe estava internada. Quando um grupo de jovens foi louvar numa casa de recuperação, minha mãe havia aceitado a fé, e o Senhor falou para ela assim: filha, passarás por um grande vale, mas não temas que estou contigo. Pelo vale da sombra da morte passarás. Venceu o tempo de minha mãe sair da casa de recuperação, comigo no braço, com 10 meses, sendo na casa da minha avó. O meu pai possesso, tomado pelo demônio, deu muitos golpes de facada na minha mãe. Eu estava no colo, meu irmão do lado pegou uma facada em mim e outra no meu irmão. Minha mãe conta que fomos arrebatadas, e o espírito ela não sabe onde foi parar. Ela ficou sendo tratada por mãos de parede, sendo cuidada. Os médicos desenganou, dizendo: olha, avisa a família que não espere a vida. Mas quando a minha mãe entrou, o anjo entrou também dentro daquela UTI. Lá para Choupes. Minha mãe olhou para mim e disse: é promessa, é projeto, é promessa. No meio de todas aquelas facadas, eu não morri, ficou grande sequela, mas os meus filhos viveu. E o Senhor tem promessa. Uma idade chega, a Bíblia fala: instrumento no caminho que ele deve andar para que uma cidade não venha se desviar. Sem conhecer o meu pai, revoltada por toda a trajetória da minha mãe, fui para o mundo. Voltei do mundo como uma sobrevivente de um naufrágio. Mas a autoridade o Senhor nos deu de amar um viciado, de amar um drogado, de amar uma prostituta. Porque a palavra do Senhor diz que é para isso que ele veio, para desfazer toda obra que é de Satanás. As pessoas começam sempre a dizer assim: olha, o mundo, quando está unido, jamais é vencido. Mas eu digo: mulheres ungidas sempre será fortalecida. Mulheres na posição sempre terá provisão, porque é assim que o nosso Deus diz. E eu louvo ao Senhor, porque só Ele que pode preparar para nós tudo aquilo que o Senhor prepara. Quando voltei do mundo, voltei como sobrevivente, havia aceitado a fé. Aí veio notícia, não sei da onde, que verdade, cicrando, que um batalhão, um pouco havia morrido, um pouco estava idêntico. E eu, na oração, falei: Deus, eu estava lá fora, o Senhor livrou, o Senhor livrou das balas, o Senhor livrou da tuberculose, o Senhor fez uma obra, o Senhor livrou nos balados, o Senhor livrou da bala de roleta russa. Então, o que o Senhor faz comigo hoje na tua presença? Fiz uma campanha, fui para os médicos, mas eu teste HIV. O médico me levou para uma sala e começou a trabalhar com o meu psicológico, que era quase que impossível. Um monte de idade, não tinha como eu não estar idade. E o Senhor disse para mim, numa oração de tarde, nós estávamos em 4 pessoas, bradou um anjo naquela reunião, 3 horas da tarde, disse assim: filha minha, ainda que todos venham estar infectados, eu sou Deus da terra para te livrar.
Falei, você não está entendendo. O meu Deus disse para mim que ainda que todos venham estar infectados, Ele é Deus para me livrar. I show me rest. 15 anos eu estou aqui. Porque a promessa do Senhor, com o Senhor, Ele faz coisas que não se explicam, não tem como. Coloco na tua presença para fazer a tua vontade, Pai, eis-me aqui. Uma semana, acabou meu gás, e eu em casa, peguei meus 3 filhos, sentei e disse assim: olha, Ali, Verdeiro e Damares, o nosso gás acabou, e nós não vamos contar para ninguém, nós estamos orando e o Senhor vai fazer algo. Minhas filhas disseram amém. O mais velho, no 3 dias, ele fugiu do fogo, não quis ficar no fogo. Não aguento mais comer miojo. Falei, não tem como, micro-ondas, nós é tudo de Santa Catarina. Então, é só aguenta fazer miojo. Não aguenta um arroz, não aguenta nada, tem que usar transformadores. Fica ligado, mais queima. Fugiu para casa da minha mãe. Depois eu falei, nós velaremos porque o Senhor fará. Quando Deus permite você passar por uma experiência, mulher que está aqui, homem que está aqui, é você e o teu Deus. Não adianta se desesperar porque a vitória Ele tem. Deus não me deixou murmurar, não me deixou contender, não me deixou blasfemar, não me deixou negar, porque eu escolhi obedecer. Um vaso abençoado que está aqui, contando das bênçãos e das lutas. Acabou o bônus, não deu para concluir o resto da história. Mas a mensagem chegou no meu celular assim: não sai de casa que eu estou chegando aí. Irmãos, eu estava esperando a providência de um gás. O Senhor encheu meu armário, encheu minha geladeira, que deu para mim abençoar e dizimar aquilo que eu queria. A minha filha Débora disse: Damares, liga na boia visual e que a bênção chegou. Quando ele chegou, eu disse para ele assim: a tua irmã mais sábia que ti aguentou um miojo e o povo do acabou o pão. Nós velamos porque o Senhor chegava e assim o Senhor fez. É mistério. Falei, Deus, vai ler que jeito? O Senhor manda providência antes de ontem acaba a energia, eu estou no escuro, Deus. Deus disse: escolheste obedecer. Então, foi uma andada na chuva ontem. Alguém que andou para ele, a chuva que deu ontem de dia. Deus proveu, fui lá e paguei minha luz e a luz me culpa, a glória do Senhor. Aleluia! Não é medo de ver, não, irmãos, não é medo. Foi o que eu disse, que esse mundo tem crianças sapetas, você põe uma vela, você não tem a torre de vigia, tá armado a desgraça do inimigo. Falei, não, Deus sabe, não é medo não. Eu quero dizer para você que é só o Senhor que faz essas coisas. Quando eu disse para o Senhor assim: Deus, ministrava cedo, tarde e noite, era expulsando demônio dentro de casa, o povo andando endemoniado no chão, eu olhava e falava: chega, não, é muita gente, é 24 horas, é telefone, não, chega. Quando eu falei chega, Deus falou: não era minha vontade, eu chego. E eu fiz um escolho, eu paguei o preço. Satanás, ele só chega atrasado na nossa vida porque o Senhor ele chega primeiro. Eu quero dizer que a prova disso, passando tudo que eu estava passando lá, passando tudo que eu estava passando em casa, um adepto de Satanás chegou no portão e disse assim: olha, observei que é sozinha e passa uma dificuldade. A proposta que eu tenho para você é que você vá no mercado, você enche o seu carrinho e supra essas crianças. Eu olhei para aquele moço, falei para trás de mim: eu sirvo ao Senhor e eu sou crente, eu quero tudo que o Senhor me dá, porque Ele disse assim: você só chega lá, enche o carrinho e pronto, está tudo certo. Eu tenho um dos meus que comanda lá dentro. Eu disse: não, o Senhor me resgatou como forte da criminalidade, não
não tem porquê eu aceitar a oferta de Satanás. Esta história que corre por aí, que quando Deus manda, até o diabo obedece em paz, porque tem coisas que não foi o Senhor que mandou. Ele vai no teu portão te oferecer, porque você abraçando o que ele tem, você se torna presa dele, e quem vence é o adversário. Mas o Senhor, nesta noite, em poucas palavras, eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele trabalha de formas que não entendemos e que não compreendemos, mas o Senhor, Ele é guerreiro e faz coisas sobrenaturais. Quantos creem que é assim, diz amém? Amém. Aleluia, irmã Eliana. Deus manda dizer para você que a terra é dele. A terra é dele. E Ele é que peleja na terra. E Deus manda dizer para você nesta noite que Ele tem uma mudança de história tão tremenda para a sua vida, tão tremenda, que nem você vai entender o que tem o Senhor para fazer na terra. Diz o Senhor que a terra dos viventes é Ele que controla, e neste controle é Ele que está no barco, diz o Senhor, e tem controlado cada situação, cada história. Diz o Senhor que a tua história não vai terminar assim. Diz o Senhor que você vai vivenciar e vai ver detalhes por detalhes que você tem passado, e você vai dizer: eu não acreditei, mas eu cheguei aonde o Senhor quis me colocar. E diz o Senhor que Ele domina tudo, e Ele está no domínio do teu barco, diz o Senhor para ti. Aleluia. Nosso irmão do canto da parede que está sentado faz assim com a mão varanda.